que você e o Alessandro não se bicam? Cara, não é que se bica. Eu já falei isso várias vezes. Ele, como jogador de futebol, pra mim, respeito, mas como um diretor, esquece. Esquece. Não tem respeito nenhum. Da minha pessoa, nenhum. Como diretor ou como pessoa? Os dois. Isso você fala por causa da segunda passagem pelo Corinthians? Cara, nem da passagem. Não falo nem da passagem, porque a passagem, eu também não sou vítima, não consegui jogar, tive lesões, enfim. Eu falo pelo tratamento mesmo. Benja, eu sou um cara muito transparente. O que eu precisar falar pra você, eu vou falar pra você. Se eu precisar falar com o Duílio, eu vou falar. Se eu precisar falar com o Andrés, eu vou falar. Se eu precisar falar com qualquer um, eu vou falar. Eu não tenho problema nenhum disso. Só que você não pode falar uma coisa pra mim aqui, numa sala, e sair lá fora e dar entrevista totalmente ao contrário. Foi isso que aconteceu? Foi. Mas e foi o quê? Ele falou o quê pra você e na entrevista falou o contrário? Falou tudo ao contrário, enquanto aí foi pra entrevista. Tipo, você teve uma reunião com ele, é isso? De manhã. Foi uma reunião De manhã. pra tratar o quê? Era rescisão, essas coisas ou não? Até porque eu tinha um contrato, tinha mais 2 anos, 3 anos de contrato, acho que 2 anos e meio. Foi apenas pra questionar algumas coisas que eu também, até hoje, eu não concordo. Tipo? Vamos lá, teve uma época que o Fenerbahçe queria contratar o Rodriguinho, não sei se você lembra. Sim. Quem que jogava no Corinthians que trabalhou no Fenerbahçe? Você. Eu. Tradutor Você Mili. jogou um tempão lá. Joguei, graças a Deus. Fui bem. Puta, que cidade aquela, né? Maravilhosa. Nossa, que Bom lugar, demais. cara. Um espetáculo. Você almoçou bem com Jesus, hein? Uma É, vista boa, hein? aquele puta restaurante. Fomos 2 lá. E eu falei pra ele, pô, Jesus, você vai embora dessa cidade, isso aqui é maravilhoso, cara. Gostoso, as pessoas te tratam bem. É. Então o pessoal me ligou, na época, como que é o Rodriguinho? E se eu tiver mentindo, o Rodriguinho tá aí, prova disso, você pode perguntar pra ele. Inclusive, ele concentrava comigo na época. Falei, cara, puta de um jogador. Na época era um holandês que tava de treinador e adorava brasileiro. Então eu vou te ligar a tal horário pra falar com o Rodriguinho. Falei, tudo bem. Aí ligou o tradutor, ligou o treinador, ligou o presidente pra falar sobre o Rodriguinho. Eu falei, cara, dispensa comentário, não sei o que, consegue jogar? Falei, consegue. Tá aqui no meu quarto, dei meu telefone e saí do quarto. E eles ficaram conversando sobre se vai, se não vai, se vai ter reunião, se não vai. Enfim, foi isso. Não sei o que aconteceu nessa reunião com o Rodriguinho, com o pessoal. O pessoal veio para o Brasil para conversar com o empresário, para acertar coisas com o empresário. E eu estava treinando. Chegou meu telefone, tinha umas 10, 20 chamadas do tradutor. Cara, o que aconteceu? Não sei o que. Eu falei, cara, não sei, aconteceu o quê? Ele falou, não, o pessoal tá aí mais de 2 horas e ninguém atende. No Corinthians? Ninguém atende. Então eu falei, cara, eu vou lá e acabei o treino aqui agora, eu vou lá pra me saber. Porque na época que eu jogava, ele era um dos diretores, né? E aí cheguei lá, eles estavam numa sala e falando bravo demais, porque que ninguém atendia, que falta de respeito, não sei o que, parar. Ficou falando esse tipo de coisa. E aí eu também, como eu sou só jogador, né, eu não sou mais nada, fiz a minha parte de atender as pessoas que sempre me trataram bem na Turquia. Não fiz nada demais. E ele achou errado, ele achou que essa não era a minha função. Aí eu falei, porra, mas eu joguei 6 anos na Turquia, imagina se o cara me liga e eu não vou atender o cara. E é um coisa normal no futebol, né? Pra mim é. E pra jogador com jogador também, né? Você jogou lá, é legal, Sim, não é? Os caras, vocês informação, trocam ideia, né? Não, mas ele não falou nem esse caso sobre o Rodriguinho, ele falou sobre de atender os turcos. E ele não gostou, falou que não era legal da minha parte. Eu falei, eu já não concordo. Discordei, falei pra ele que, porra, os caras são meus amigos, eu joguei lá 6 anos. Os caras me trataram super bem, o cara me pedir pra mim ir lá pra conversar com ele sobre algumas coisas, eu não vou falar. E ele ficou chateado, ele achou que era errado e foi isso que aconteceu.
Mas por causa disso tudo, criaram. Não, ele criou, né? Aí ele me afastou. E Aí veio as consequências? bem, né? Ele falou que ele, na época, deu entrevista. Só que tudo que ele me falou é mentira. Pra mim, ele falou uma coisa e pra televisão ele falou outra. Mas pra você ele falou o quê? Ah, falou que ele que tava me afastando. Ainda eu perguntei pra ele, mas é você que tá me afastando ou é o treinador? Ele falou, não, sou eu. Eu falei, então tá bom. Quem era o treinador na época? Era o Carine. E aí e quando ele foi pra televisão, ele falou o quê? Ah, eu não lembro muito bem não, Benji, mas ele não falou tão bem de mim não. E nunca mais vocês se trombaram, nunca se encontraram, nunca rolou um telefonema, falou, vamos deixar disso? Não. Benji, como você vai falar com uma pessoa que te fala uma coisa e por trás fala outra? É difícil, né? Falador passa mal, né? Exatamente. Eu sou um cara muito transparente, Benji. Gosta de mim do jeito que eu sou. Se eu precisar falar, eu vou falar. Se eu gostar, eu vou gostar. Se eu não gostar, eu vou te falar, não gosto. E a gente pode viver no mesmo ambiente, mas você lá e eu aqui. Mas, o Christian, você só teve problema na tua carreira? Foi só esse, assim? Só esse. De treta, foi só com o Alessandro? Só esse. E o Duílio, o Andrés, eles nunca tentaram... Não, eles na realidade, eles não eram Não, diretor o Andrés na época, não era. era o Andrade, né? Roberto de Andrade. Roberto de Andrade. E nunca ninguém tentou apaziguar, tentar, vamos deixar disso, vamos... Veja, tentaram, mas aí algumas opções que me deram, eu não achei legal na época. Eu treinei afastado, né, Benja? O que mais me mata no futebol é isso. Que você treinou separado? Não é só Isso eu. é humilhante para um jogador? Pô, pra todo mundo, pô. Não, para um jogador é uma coisa lógico, humilhante? Pô. Não é que é humilhante. Não precisa. Você não tem doença, você não é bandido, você não vai atrapalhar em nada. Esse papo que o nego fala assim, o jogador vai ser afastado porque atrapalha. Mentira, isso é conversa. Isso é conversa pra boi dormir. É por isso que eu te falo pra você. Benja, quando eu não quero o Benja, eu sento aqui, Benja, eu não te quero. Faça como o Tite, por exemplo, Sabia. Eu ia fez falar. comigo. Todo mundo fala aí, né? O Tite era olho no olho, né? Algumas coisas eu concordo, outras coisas eu não concordo. Tudo bem, mas era olho no Mas olho. olho no olho. Edu Gaspar, Era Andrés. olho no olho. O do Willian eu não peguei, né? Do Willian eu peguei muito pouco. O que o Tite falou olho no olho pra você que você não concordou? Que você não concordava, por exemplo? Eu tinha uma proposta para ir em 2016. Uma proposta e ele falou que ela não era para mim ir. Que eu ia jogar. E era pra onde, você lembra? Lembro, mas não quero falar, né? Não precisa falar agora. Não precisa falar. Eu tinha uma proposta Mas era boa. pra Brasil ou fora? Tinha as duas. Voltar pra Turquia de volta e no Brasil. E no Brasil pra mim era São Paulo ou Rio? Rio. Era pro Flamengo de novo? Era. Era? E aí isso não chegou pra mim, chegou pro clube e ele falou que não. E que eu ia jogar, enfim. Eu acabei ficando de fora da lista do Paulista. Mas também, por isso que eu te falo pra você, jogador de futebol tem vários defeitos. Não é fácil de lidar com jogador de futebol. Mas se você chega, fala a verdade do que você acha, é muito mais fácil pra gente digerir do que você ficar contando historinha. Benja, você joga pra cacete, você não sei o que. Isso é conversa, Benja. Então chega, Benja. É tipo a mulher quando quer terminar, né? Olha, eu gosto de você pra caramba, você é muito legal, mas tchau. Exatamente. Fala logo, né? Acabou o amor. Isso. Então assim, se você for sincero, no momento fulano tá melhor que você, eu acho que você tá um pouco abaixo. Aí você pode discordar, pode concordar. Mas o cara falou. Fala no olho. E falou pra mim que eu tinha que ser emprestado. Eu falei que não iria, que eu ia buscar meu espaço no Corinthians, porque eu não vim do Corinthians para passear. Ele, tudo bem. Você vai continuar treinando, normalmente você vai buscar seu espaço.